A paz do Senhor Jesus, povo abençoado de Deus, que Deus abençoe poderosamente a vida de todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Passando aqui, meus amados, para trazer uma palavra da parte de Deus para a nossa vida, para o nosso coração. A senhora, o senhor, você jovem, que tem um familiar, tem um amigo, um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um familiar que há tempos você não vê, você tem uma saudade muito grande desse familiar seu. Tira um tempinho para ir visitá-lo. Estamos vivendo, meus amados, estamos vivendo o fim dos tempos. Estamos vivendo os últimos dias na terra. Então, às vezes, a pessoa tem um familiar, tem alguém, que essa pessoa não visita, diz que não tem tempo. Ah, eu não tenho tempo para visitar, eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. Mas quando esse familiar seu morrer, preste atenção, quando esse familiar seu morrer, aí você vai ter tempo para ir para o velório, aí você vai ter tempo para ir para o enterro dessa pessoa. Porque em vida você não tem tempo? Porque o ser humano é assim, ele só valoriza quando perde. Aí quando esse familiar estiver num caixão, aí você vai visitar. Quando você chegar lá, que deparar com aquela pessoa no caixão, você vai ser corroído com remorso, que teve a oportunidade de visitá-lo em vida e não foi. Então a senhora, o senhor, nós, o que tem que fazer, fazer logo. Se tiver que perdoar, perdoe logo. Se tiver que falar que ama, fale que ama logo. Se tiver que dar flores, dê flores em vida. Fale que ama em vida. Porque certamente, se a senhora, o senhor, levar uma flor para essa pessoa, ela vai poder te agradecer, ela vai poder te abraçar, e depois que morrer, aí quer levar rosa, quer levar flores. Estamos vivendo os últimos dias nessa terra. Estamos vivendo os últimos dias aqui na terra. O que tem que fazer? Faça. Em primeiro lugar está Jesus. Em primeiro lugar está Jesus. Segundo lugar está a família. Depois você coloca a igreja. Tem pessoas que estão colocando a igreja no lugar da família. Primeiro é Jesus, depois a família, depois a igreja. Porque se a senhora, se o senhor, se você jovem, perder a sua família por causa da igreja, a igreja não vai te entregar a tua família de volta. Então priorize Jesus, sua família e a igreja. Até porque quando eu falo da igreja, eu falo do templo. Mas quando eu falo de priorizar a Jesus, priorizar a sua família e depois a igreja, eu estou me referindo à igreja física. Porque nós seres humanos, nós somos a igreja de Cristo. Então quando eu estou me referindo primeiro Jesus, depois a família, depois a igreja, aí eu trago para o físico. Porque tem pessoas que ela vive o tempo todo dentro da igreja e abandona a família. Isso é certo? Tem pessoas que estão perdendo a família porque está dentro da igreja todo dia, toda hora. E o que vai te salvar não é a senhora, o senhor está dentro da igreja todo dia, que não é errado, está certo. Mas é quem está dentro da senhora, quem está dentro do Senhor. Porque tem muitas pessoas servindo a Deus de maneira errada. Cuidado, meu irmão. Visite seu familiar, visite seu papai, visite sua mamãe, visite seu vovô, visite a sua vovó, seu titio. Eu estou aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Eu não tenho pai, eu não tenho mãe, não tenho avô, não tenho avó. Mas certamente, se eu tivesse meu pai, se eu tivesse minha mãe, pode ter certeza, meu irmão, que eu visitaria eles. Porque antes de eu conhecer aqui a igreja física, eu já conhecia meus pais, minha mãe, né? Então não deixa que o tempo te desgaste a ponto de você deixar de fazer o certo. Então vá visitar seu familiar. Ah, domingo eu não perco a igreja por nada. Eu garanto para a senhora, eu garanto para o senhor, que independente do seu familiar mora, lá tem igreja. Isso eu falo com os pés no chão. Ah, ele mora em outro estado. Nesse outro estado tem uma igreja. Você vai visitar ele lá, você congrega na igreja. Você não vai ficar sem ouvir a palavra. Você não pode ser fanático. Você tem que ser cristão, servo de Deus. Então, pelo amor de Deus,
tiver que levar uma flor, uma rosa, leve enquanto a pessoa pode te agradecer, pode te abraçar. Tu que tiver que perdoar, perdoe. Perdoe. Perdoa enquanto há tempo. Porque naquele dia, quando a senhora, o senhor, perder esse familiar, aí você viajar para ir ver, vai ser tarde. É porque os familiares não têm coragem, mas a vontade que dá, eles não vão fazer, mas é de expulsar a pessoa de lá. Porque enquanto estava em vida não foi ver, aí depois que morreu chega, aí é muita coisa, né? E eu quero deixar aqui um versículo da palavra de Deus, que está aqui em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 17. Olha só: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão. É o que eu estava falando antes de entrar na palavra. Prevenindo a senhora, prevenindo o senhor desse momento. Então visite, perdoe, faça o que tem que fazer, que amanhã pode ser tarde. Então, vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, olha aí, acautelai-vos, vigiai, cuidado, faça o certo, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, olha aí, arrastados pelo erro desses insubordinados. Por exemplo, eu sou subordinado, acima de mim tem uma liderança. Então, se eu não vigiar, eu posso ser um insubordinado e te levar ao erro, te levar a lugares que a senhora não quer ir. Então, a senhora, o senhor não tem a obrigação de acreditar no que eu estou falando. Você tem os seus pensamentos, Deus te deu a sabedoria, Deus nos deu o entendimento. Então você escuta a palavra e você vai pôr na balança, você vai para a meditação, se é viável ou não. Você não tem que ser acreditando em tudo que as pessoas falam. Você não é obrigado a crer no que eu estou falando. Eu estou pregando o que é a palavra, estou aconselhando. É obrigado a acreditar? Não. Faça o que você quiser fazer. Ah, eu não vou visitar? Não vá. Ah, eu não vou perdoar? Não perdoe. E ponto. Quem sou eu? Se Deus te deu o livre-arbítrio, então faça o que você achar que tem que fazer. Mas depois não vai dizer que não foi o quê? Avisado. Então, olha só que coisa. Arrastados pelo erro desses insubordinados, descaias da vossa própria firmeza. Olha só, descaia da vossa o quê? Própria firmeza. São pessoas que eram firmes na palavra, firme nos seus pensamentos, firme com Cristo Jesus, mas através dos insubordinados, essa pessoa deixou de ser como ela era, deixou de fazer o que ela fazia, porque a doutrina do homem está matando muitos cristãos. A doutrina, ensinamento, a própria palavra ensina, né? Para não aceitar ensinos de demônios, ensinos errados. Então, se o que eu estou te falando, se o que eu estou anunciando aqui, aí você vai para a meditação. Poxa, eu vou analisar isso aqui. Se é certo, amém. Ah, não é certo, então não siga. Siga os seus próprios pensamentos, então. Mas depois não vai dizer, quando você ser arrastados pelo erro desses insubordinados, descaia da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha no que é que você tem que crescer. Crescer no quê? No conhecimento. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então quem vai te salvar é Jesus. Não é placa de igreja, não é religião, não é doutrina, é o sangue de Jesus que te salva. É Jesus, Ele é o nosso Salvador. A Ele seja a glória, tanto agora,
como no dia eterno. Então, dê glórias ao Senhor agora, e quando morrer, morra com Cristo. Morra com Cristo. Porque a morte, eu encaro a morte, meus amados. Por exemplo, nós, da vida que eu vivia para a vida que eu vivo hoje, viver é Cristo, morrer é lucro. Então, se Jesus voltar para mim agora, eu estou no lucro. É melhor eu morrer agora do que ficar nessa terra e me desviar e perder a minha salvação. Então, para mim, é melhor que ele venha me buscar agora. Você está entendendo? Porque a morte, meu irmão, a gente vai passar deste mundo para o outro. E só tem dois caminhos. Ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Ou eu vou para o céu, ou eu vou para o inferno. Então não tem três caminhos, não tem quatro caminhos. Ou eu vou para o céu, ou eu vou para o inferno. E ponto. Esses dois caminhos. A vida tem dois lados. O lado de dentro e o lado de fora. O lado direito, o lado esquerdo. Quando alguém está em cima do muro, ou seja, ela está na dúvida, ela está no meio. O que é que Jesus diz lá no livro de Apocalipse? Porque não és quente e nem és frio. Quem não é quente e nem é frio é morno. Aí ele diz o que? Eis que estou a ponto. Olha aí, ele não vomitou ainda, mas está a ponto. Qualquer momento ele vai vomitar. Então nós é quente ou é frio? Morno não dá. A quem gosta de café morno, será que tem alguém que gosta de café morno? Eu acho um pouco difícil. Geralmente ela prefere o café quente. Então seja um cristão quente. Seja um cristão quente, fervoroso. Não de fogo de palha, que nem um feno. O que é o feno? Aquele mato, aquele capim, né, de animal seco, que quando toca fogo, ele... E daqui a pouco o fogo se acaba. E assim, muitos estão assim. Era fervoroso, era fervorosa. Chegava na igreja, ia para o altar, orava. Chorava na presença do Senhor. Ficava ali concentrada, esperando o pastor, o bispo, sei lá, o pregador, o ministro. Quando o culto começava, ela fechava os olhos, ela concentrava, ela sentia a presença de Deus. E hoje? Hoje malmente consegue fechar os olhos, porque fica preocupada. Então cuidado, meus amados. Fica aí a palavra, fica aí a direcionamento da parte de Deus. Se tiver que viajar para visitar um familiar, viaje. Peça uma folga ao patrão. O meu patrão, meu chefe, é o seguinte: eu preciso visitar meu familiar, isso. Ele vai te compreender, ele vai te liberar, você vai sua viagem. Pastor, vou viajar, amém, minha amada, amém, meu amado, vai com Deus, boa viagem, vá na paz, e ponto. Você visita seu familiar, mata a saudade, abraça, beija, faz o que tiver que fazer, depois retorna com a tua mente aliviada. Tem pessoas que têm anos e anos que não vê o pai, não vê uma mãe, não vê o avô, não vê a avó, pelo amor de Deus. Desperta, meus amados. Então veja que arrastados pelos erros desses insubordinados. Tem muitos insubordinados aí, ó, levando o povo ao erro. Porque ele recebe uma ordem de cima e ele vai seguindo o erro também deles. Porque é uma hierarquia, em qualquer segmento tem uma hierarquia. A ordem não vem de baixo para cima, é de cima para baixo. Então quem quer agradar a Deus vai escutar certas coisas e cabe a ela obedecer ou não obedecer. Eu prefiro obedecer à voz de Deus, ainda que me custe uma pena, aí não importa o que vai acontecer. Jesus falou, olha só o que Jesus falou: temei a quem? A Deus, não tema o homem. Porque o homem, depois que mata, nada mais pode o quê? Já matou, não pode fazer mais nada. Temei a Deus, que tem o poder de matar e depois lançar no inferno ainda. Então, vai temer o homem? Ah, o homem matou, pronto. Jesus está ali para te salvar. Nós temos que temer ao Senhor. Seja amigo de Deus. A bênção de Deus é condicional. Se você quer que Deus venha ter compromisso contigo, tenha com Ele também. Porque Deus tem uma aliança com quem tem aliança com Ele. Se você, se a senhora, se o senhor, se eu não tenho aliança com Deus, por que Ele vai ter comigo? Se eu não tenho com Ele. Se eu não tenho compromisso com Deus, por que Deus vai se sentir obrigado a ter comigo, se eu não tenho com Ele? Não é verdade? Ou você não pensa assim? Eu penso dessa forma. Porque a bênção de Deus é condicional.
Então Deus vai ser comigo que eu sou com Ele. Porque o respeito não se compra, se conquista. Então, se eu mantiver a minha aliança com Deus, Deus se compromete comigo. Mas se eu não me comprometo com Deus, por que Ele vai se sentir obrigado, comprometido com quem não quer nada com Ele? Então fica aí a mensagem, fica aí a orientação. É obrigado. Meu papel é anunciar a vinda de Jesus. Meu papel é falar do amor de Jesus. Meu papel é anunciar. Acreditar ou não, isso aí é contigo, é com a senhora, é com o Senhor. Tá certo? De uma coisa eu sei. Estamos vivendo os últimos dias. Estamos vivendo os últimos dias nesse pó de terra. Então faça o certo, conserve sua alma, invista na sua fé, invista na sua comunhão, volte a adorar a Deus como você adorava. Não olha para esse, não olha para aquele, olha para Cristo. Porque se você olhar para Jesus, você nunca vai tropeçar. Se você olhar para Jesus, você nunca vai tropeçar. Pedro começou a afundar porque tirou os olhos de Jesus. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele caminhou sobre as águas. Tirou os olhos de Jesus, ele afundou. Então olha para Jesus, porque dele depende a tua salvação. Um beijo no coração, fica na paz, fica com Deus. E é sempre um prazer ministrar a palavra do nosso Senhor Jesus. Ó, um beijo no coração, fica na paz. Vai visitar o teu familiar, tá? Vai visitar ele. Ele está com saudade de você. Esse familiar teu está com saudade. Ele quer te ver. Ele quer te abraçar. Ele quer conversar contigo. Então tira um tempinho e vai lá fazer uma visita para ele. Tá bom? Deus abençoe.